Segundo o IBGE, são 26 milhões e 300 mil idosos no Brasil, 13% da população total. A expectativa é que em 2060, esses homens e mulheres sejam 34% dos habitantes. O que explica esse aumento não é só a melhoria na qualidade de vida, mas a queda na taxa de fecundidade dos últimos 50 anos. Mesmo com esse quadro, o Brasil não se preparou para cuidar desses idosos. É preciso assegurar a eles direitos: a saúde, alimentação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e, claro, a convivência familiar e comunitária. Na discussão de hoje, vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que implementa o Hospital Amigo do Idoso, unidade hospitalar dirigida à saúde das pessoas com mais de 60 anos. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o autor do projeto, o deputado Rodrigo Moraes, do PSC, Dr. Davi Braga Júnior, médico clínico geral, e o Dr. Alcionei Miranda Feliciano, ele que é advogado do MF Advogados. E eu começo com o deputado Rodrigo para ele explicar melhor como seria esse Hospital Amigo do Idoso. Quais são as expectativas com a implantação de um programa como esse? Muito bem, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Davi, o Dr. Alcione, agradecer essa oportunidade, esse espaço que nós estamos aqui através da TV Assembleia, cumprimentar você do outro lado que está nos acompanhando e dizer que esse é um projeto muito importante porque a gente sabe, que os nossos idosos hoje foram os que plantaram para que nós estivéssemos aqui hoje, trabalhando, se dedicando, e quando chega na terceira ou quarta idade, como nós estávamos discutindo aqui fora do ar, é importante ter um cuidado especial, porque os idosos, quando eles precisam de um atendimento médico, e o doutor Davi sabe muito bem disso, eles não vão lá com uma patologia só. São diversas doenças que acabam acarretando por causa da idade, principalmente quando você está aí em torno dos seus 70 anos. E nós precisamos realmente de ter hospitais que possam ter essa estrutura para poder recepcioná-los, para tratar com dignidade, para ter um atendimento diferenciado e encurtar o prazo de internação. Porque a gente sabe que quanto mais tempo o idoso dentro de uma unidade hospitalar, mais fácil fica para ele contrair outras doenças. E eu tive experiências de fatos assim na minha própria família. As minhas avós, até muito bem clinicamente saudável, quando se depararam com uma doença, 10 dias no hospital, veio a óbito. Então aí surgiu essa ideia, conversando com mais pessoas da sociedade, da gente colocar esse projeto aqui na Assembleia Legislativa, para que possamos levar ao Estado de São Paulo, aos hospitais até que já existem, a gente tentar modificar e buscar uma estrutura que possa ser compatível para que eles possam ter acessibilidade, que eles possam ter um trabalho mais humanizado, que eles possam se sentir mais acolhidos, para que possam ter força naquele momento que eles estão passando por alguma debilidade de saúde, de se recuperar e voltar às suas atividades. Eu tive a oportunidade já de falar com o doutor Davi sobre isso, e o que me chamou a atenção na nossa conversa, doutor Davi, foi que o senhor destacou a seguinte realidade: a gente se preparou para o nascimento de muita gente, Hoje você tem hospitais com maternidades enormes, com toda estrutura para essa realidade de nascimento. E percebemos que ao longo do tempo o país foi envelhecendo e nós não tivemos o mesmo preparo. E aí fica nessa realidade do idoso ser tratado como final de vida. Ficou velho, o que acontece com o idoso? Ele vai ser internado, vai ficar doente, daqui a pouco ele morre de alguma patologia, de alguma coisa. E a gente esqueceu que não é bem isso que está acontecendo. Atendimentos referências dentro dessa realidade que colocou o deputado, ou seja, de implantar hospitais dirigidos. É por aí, doutor Davi? Bem, o que mobiliza a sociedade, e especialmente a sociedade no aspecto que trata da questão da saúde e doença, é a economia.
se você não alinhar os interesses econômicos financeiros dos processos de atenção a grupos populacionais, as coisas não se organizam. Hoje você tem uma redução tremenda de nascimentos aqui na cidade de São Paulo, tanto é que estão sendo eliminadas as maternidades. Vão desaparecer de hospitais que eram exclusivamente maternidades, como era no passado, tá certo? Mesmo no Hospital do Servidor Público Estadual, que em 1970 as professoras iriam ter 5 filhos e começavam a ter filho aos 18 e paravam já aos 30, 30 e pouco, a estrutura do hospital que está lá é a mesma de 1970. Quando elas envelheceram, os pais delas envelheceram mais ainda, e os filhos delas já são idosos, e a gente continua com a mesma estrutura. O Serviço de Geriatria do Hospital do Servidor, por exemplo, foi fundado só em 1990. Hoje, o Hospital do Servidor, o IANSP, tem sob sua cobertura 500 mil idosos, que equivale a 10% da população de idosos do estado de São Paulo. É óbvio que não dá para cuidar disso dentro do Hospital do Servidor. Claro. Mas também eu tive a oportunidade de ser o diretor de lá, colaboro até hoje lá, sou médico contratado, concursado do hospital. Nós fizemos um esforço tremendo para mudar um conceito, que é um conceito de acolhimento, recepção, né, rápido processo de resolução do problema com custos controlados, para que o doente volte, o idoso volte rapidamente ao convívio da sua família. Agora, para acontecer isso, a equipe tem que ser multiprofissional. O médico é apenas o regente que aparece para o ensaio e vai embora. Quem cuida é a enfermeira, é o fisioterapeuta, é o terapeuta ocupacional, é o dentista e outras tantas profissões que vão ficar intensivamente com esse idoso, não permitindo que ele fique na cama. O pior lugar, ele não pode ficar na cama. Em 3 ou 4 dias ele perdeu metade da massa muscular e o que já era frágil ficou maior ainda. Como disse o deputado, ele tem várias doenças associadas e o que é pior, para cada doença, promove-se um medicamento. Depois do 5º remédio, só eles sozinhos já causaram por si só uma doença. Então, às 4 doenças se agrega mais uma, que é a 5ª. Ele é desprovido do seu óculos, da sua prótese auditiva, da sua dentadura. É vestido com uma roupa aberta nas costas que o humilha, constrange. Este sujeito que estava dançando no Clube Piratininga, ou que estava fazendo exercício no Parque da Água Branca, e que entrou ali com uma simples dor no peito, poderia não ser nada, em 24 horas está delirando. Está desconectado de si próprio e dos seus familiares. O Hospital Amigo do Idoso tem que, no mínimo, atenuar isso, né? E isso é nadar contra a correnteza, porque assim tratado não dá lucro. O que dá lucro é por prótese, é usar medicamento caríssimo, ficar é internado colocar muito na tempo. UTI por longa permanência. Então, deputado, o desafio é como reverter isso. Macaco não corta galho que está sentado. Como é que a gente faz para modificar essas coisas de modo que os hospitais, os profissionais de saúde, trabalhando nesta lógica, podem contribuir para a humanização do atendimento ao idoso? Eu acho que esse é o grande desafio. Por isso precisa de modelo. O próprio Estatuto do Idoso, do Dr. Alcionei, prevê um atendimento referência e também não traz um modelo, né? Aí a gente imagina o seguinte, que o idoso fica doente, ele tem o direito a um leito de hospital. E não é somente isso. Dentro dessa realidade que a gente colocou aqui, eu ouvi o doutor Davi falando. Como, dentro da nossa legislação, garantir esse atendimento de qualidade diferenciado para as pessoas mais velhas? Boa tarde, Ana, doutor deputado Rodrigo, doutor Davi. Bem, nós nos deparamos com uma evolução no Brasil. O Estatuto do Idoso ele tem apenas 11 anos. Então, o doutor Davi já expôs... É tão jovem quanto a implantação dos centros de geriatria nos hospitais Exatamente. públicos. O doutor Davi disse que é de 90, não é isso? A geriatria é? É, de 90. Tem 20. Então, 24 anos. O Estatuto do Idoso tem 11 anos, é de 2003. Então, nós estamos passando por uma mudança. Os meus pais tiveram 9 e 10 filhos. Meus avós, 9 e 10 filhos. Os meus pais tiveram 7. Eu tenho 3. Os meus filhos terão 1 ou 2, né? Então a pirâmide que era assim, ela se tornará se inverteu, assim. Né?
Então, isso demanda uma nova cultura na sociedade. Por quê? O Estatuto do Idoso, ele traz esse direito, né? Essa garantia de um tratamento humanizado, de referência, mas nós ainda não temos, até porque... Nós não temos nem profissionais, pois bem, doutor Alcione, né? Se a gente for pensar assim... O doutor Davi, ele colocou já de uma forma muito clara que é preciso haver uma mudança de paradigma, de cultura. Acredito que um hospital de referência, não baseado nos moldes do que nós temos hoje, mas pautado nesses princípios e com base na demanda e na necessidade do idoso, ele vai atender efetivamente a previsão do Estatuto do Idoso. Então, mas não pode ser apenas um hospital planejado dentro da Assembleia, né? Tem que ser planejado com a realidade, com especialistas multidisciplinares que tenham experiência, que tenham know-how, que tenham uma visão inovadora do tratamento para o idoso. Aí eu acredito que o projeto de lei ele pode ser uma referência com uma criação de um hospital nesse modelo. A questão da saúde, doutora Alcione, ainda é uma coisa que vai muito à justiça, por exemplo, direito a medicamentos, a uma internação digna. Há essa procura? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu não vou procurar a justiça porque não vai dar em nada. Vai demorar. Né? Vai demorar. Esperar um medicamento necessário para uma doença crônica ou uma doença grave, o tempo que ele espera judicialmente, o idoso acaba falecendo. A gente tem casos como esse. Sim. Como é que fica essa realidade dentro do Estatuto do Idoso, que prevê também um atendimento mais rápido nesse sentido? Sim. E aí eu posso dizer com conhecimento de causa, porque eu sou advogado e milito de fato, vivo da advocacia. Já dei aula de direito, mas hoje vivo especificamente da advocacia. Temos lá uma equipe de 20 profissionais no meu escritório. Então, é muito comum que surjam essas demandas onde o idoso está internado, tem uma prescrição médica de um tratamento, mas que o hospital não tem uma estrutura e não consegue uma transferência, não consegue um encaminhamento, e aí ele fica lá pendente desse tratamento ou com um medicamento. Mercê do que possa ocorrer. E aí, literalmente, a Deus dará. Para atender isso. A Deus dará. A justiça ela tem acolhido, por meio de mandado de segurança, você tem acolhido, você tem conseguido medidas judiciais para assegurar esse direito. O grande problema é que às vezes você tem uma determinação judicial, um cumpra-se do juiz, e às vezes a municipalidade, o Estado, não cumpre aquilo que o juiz determinou. Aí você tem que pedir a prisão do diretor, você tem que pedir a prisão de alguém, de um secretário. É complicado. Então, é muito comum... Que não vai resolver o problema daquele... Exatamente, mas tem uma outra coisa, o direito não protege os que dormem. Tem uma frase em latim que a gente usa muito, dormientibus non succurritius, o direito não protege quem dorme, quer dizer, pior que tá, não fica. Então, vamos correr atrás do judiciário. Eu já tive casos exitosos de você buscar um tratamento, seja de uma pessoa com redução de estômago, cirurgia bariátrica, porque aquilo estava se agravando e não tinha outros tratamentos conservadores, tinha que ser invasivo, pessoas idosas que precisavam, e você vai atrás, busca, luta e consegue um tratamento, e quando você vê a recuperação da pessoa, poxa, valeu a pena. E já tive casos também que você consegue uma decisão judicial, ela não é efetivada e a pessoa acaba morrendo internada. Por isso que eu falo, o Hospital do Idoso, a gente vai ver um modelo de um atendimento multidisciplinar que eu conheci, que me chamou a atenção e que funciona no hospital tradicional. Você não precisa construir prédios, você tem que criar conceitos e criar novos modelos. A gente vai ver isso no próximo bloco, não saia daí. Voltamos com a discussão, hoje falando sobre o projeto de lei do deputado Rodrigo Moraes, do PSC, que cria o Hospital Amigo do Idoso. E eu falei sobre o modelo que já existe, implantado por alguns médicos, alguns profissionais, que tratam o idoso na sua integralidade. A gente vai conhecer um trabalho desenvolvido no Hospital Dom Alvarenga, por uma equipe multidisciplinar. Vamos lá. No Hospital Dom Alvarenga, na zona sul da capital, são 4 geriatras, 4 fisioterapeutas, uma assistente social, uma fono e 3 enfermeiras geriátricas. Um grupo em total sintonia que tem como objetivo comum um atendimento hospitalar diferenciado, com resultados incríveis. Redução no tempo de permanência do idoso no hospital, que passou de 15 para 6 dias, e a redução
da mortalidade e da reinternação. O médico fica à disposição dessa família o dia todo. Eu tenho um fisioterapeuta para 10 pacientes, eu tenho uma enfermeira para 7 pacientes. O único profissional que não está comigo o dia todo é a fonoaudióloga, porque ela vem de acordo com a necessidade. Eu não preciso da fono o tempo todo. E a função da assistente social é primordial, porque nós temos que tentar entender que essa família muito idosa, ela é frágil. Olhar cada profissional envolvido é ver satisfação. Isso eles não escondem de ninguém. O mais importante assim, é que eles estão sempre dispostos, né? Eles, embora com 80 anos, eles estão sempre dispostos, estão querendo fazer, estão querendo conhecer. Claro, é evidente que um ou outro a gente não consegue, mas em via de regra, os resultados são muito bons. Com o passar dos dias, o alimento do hospital já não é interessante, então o mais interessante é o alimento trazido daqui de casa, né? Isso que está estampado no rosto deles, na verdade, a felicidade de voltar a se alimentar. E tirar uma sonda de alimentação é a melhor coisa do mundo, né? Tanto para o paciente, acho que como para mim também. A assistente social tem esse papel de fortalecer a família, né? Fortalecer os vínculos que muitas vezes estão fragilizados, né? Ao chegar aqui, temos problemas familiares diversos, de filhos sobrecarregados, né? Aquele que foi eleito para cuidar do idoso. Você me ajudou, você pegou um resultado, você liberou alguma coisa para mim, que às vezes a gente não está nem lembrando mais, né? E eles estão lá sempre gratos com a gente, e tudo que a gente vai fazer, a gente pergunta, pede, eles estão sempre sorridentes, colaborativo, é muito bom. Uma paciente de 104 anos de idade, ninguém apostava nada que ela ia conseguir se recuperar. Mas depois da colocação de marca-passo, essa paciente acordou, levantou, voltou para casa caminhando. Eu considero isso um pequeno milagre, sim. Chegou a hora de ir para casa. Mas quem disse que essa equipe afinada abandona o paciente? O trabalho continua e eles acompanham de pertinho. Hoje disponibilizamos visita médica, enfermagem, tanto o enfermeiro quanto o auxiliar, fono, físio, nutri, terapia ocupacional, tudo já definido dentro dessa internação. Olhem para a italiana Maria Guglielmi Comes, de 82 anos. Está no hospital faz 4 dias, mas amanhã já está voltando para casa. Vocês diriam que a dona Maria estava internada? Como é que a senhora está se sentindo hoje? Melhor, bem melhor, só para todo ponto de vista. Viúva, mãe de 3 mulheres e com 4 netas, ela quer ir para casa, mas com certeza volta bem melhor. Eu tenho sempre exposição, eu nunca me entrego a verdade. Sabe, sendo alguma coisa passageira, é passageiro, vai passar. Com certeza o desejo da equipe do Dr. Vladimir é que todos voltem para casa com essa disposição da dona Maria. E sabem que o atendimento oferecido foi fundamental para essa melhora. O segredo disso, muita atenção. Essa dona Maria, deputado, quem olhou para ela, quem esteve comigo fazendo essa matéria, perguntou o que essa senhora teve. Realmente ela esteve doente? Pelo cuidado, pela atenção, como a gente disse, ela ficou 4 dias no hospital, sairia no 5º. E muito mais bem disposta. Muitos saem do hospital hoje e vão direto para a cama de casa. Você vê pela fisionomia, né? A saída, a alegria, a felicidade, né? A disposição, né? Porque na realidade, quando se tem um tratamento como que a gente pôde acompanhar aí, os enfermeiros, a assistência social, todo mundo ali incentivando, animando, cuidando, dando ali o carinho, a gente vê a diferença na resposta, né? Que a própria pessoa consegue ali, dentro daquela dificuldade de saúde que ela passou, ela se recuperar, porque nada melhor para combater uma doença do que as próprias defesas que nós mesmos temos, né? Que é aquilo que o senhor falou. Aplica um medicamento hoje, aplica outro amanhã. E o próprio medicamento acaba, muitas das vezes, trazendo um outro tipo de doença para aquele idoso, para aquela idosa, né? E é importante destacar a estrutura, doutor Davi. Vamos colocar isso. Eu acho que a gente fala, não, vai ficar muito caro adaptar um hospital. A estrutura é a mesma. O que muda é o modelo de atendimento. É bom deixar isso claro. Qual o segredo dessa equipe multidisciplinar? Vamos falar. Vou falar de dinheiro também, de quanto custa, né? Esses pacientes que vocês estão vendo aí, eles não são clientes de plano de saúde, eles são associados a uma associação que existe desde 1891 e que cuidou dos primeiros migrantes que chegaram aqui no Brasil
que tinham que se associar para poder comprar remédio, porque não tinha previdência, não tinha nada. Era italianado, os espanhóis, os japoneses, que foram chegando, os judeus. E que envelheceram, né? E que envelheceram muito. Então, eu sou gerente desse trabalho, né, dentro desta associação. Que, obviamente, quando envelheceu pesadamente, formou um bloco de 13 mil idosos lá dentro. Para construir uma unidade com 50 leitos, nós, esta associação, mantém em torno de 100 a 120 doentes internados todos os dias, né? Como eles estão esparramados, tem 22 hospitais que cuidam deles. O que nós propusemos? Criar leitos específicos para esses doentes. O que acontece quando você faz isso? De 120 doentes internados por dia, quando você encurta a permanência, naqueles mesmos leitos estarão 80 ou 70 doentes. Ou seja, eu economizo 50 diárias para cada conjunto de 100 que eu pagava antes. Só que criar esta unidade com 40 a 50 leitos, implantar ela leva 5 anos e custa em torno de 50 a 60 milhões de reais e irá custar outros 60 milhões de reais por ano de funcionamento. O que não dá, evidentemente, para ser custeado por um grupo de 13 mil idosos, sendo 6 mil deles com mais de 80 anos. Então, o que nós fizemos? Qual foi a ideia? Conseguir, e já estamos bastante avançados, implantar dentro dos hospitais que já estavam aí, que já existiam, o modelo que nós queríamos, só que sem comprar, sem investir, sem nada, só mudar o processo de trabalho dentro desses hospitais. Qual foi a mudança de custo? De 50 milhões, isso custou quanto? Primeiro, não houve investimento de 50 milhões. Começa assim, tá certo? Então chegamos lá, fizemos uma parceria, estabelecemos as regras e dissemos o seguinte: toda a atenção profissional ao paciente será dada pela equipe nossas, contratada por nós, não será médico plantonista do hospital e nem médico tarefeiro de hospital. É nossa, que trabalha com um único projeto, multiprofissional, bem pago, e nós vamos buscar toda a safra de geriátricos que existe formada em São Paulo. É uma miséria a quantidade de geriátricos que se formam por ano em São Paulo. Leva 9 anos para você formar um geriatra. E faltam profissionais. E não tem. Não tem. Todos que se formaram e que tiraram o título esse ano estão trabalhando com a gente dentro dessas equipes. Todos. De uma escola, da Paulista. Bom, e tem um monte de estudantes e de residentes de geriatria que vêm trabalhar com a gente no final de semana, que nós estamos cuidando deles para eles virem trabalhar junto lá na frente. Esse é o segredo. Bom, o que tem hoje? No Hospital Dom Alvarenga, nós temos 30 doentes. Ó. No Adventista, 10. No Monte Magno, 10. E vamos para o Presidente segunda-feira com pelo menos mais 15. Ao meu hospital de 50 leitos montado com investimento zero. O resultado disso, esses 50 doentes que ficam sob esses cuidados, que custariam nos outros, e estão lá, e esse plano está entregue à Agência Nacional de Saúde Suplementar, faz parte do plano de recuperação desta organização, junto à ANS, derrubou de 40 mil reais em média o custo de uma internação de idoso, que ficava 11 dias, para 5 dias de permanência com um custo de 13 mil reais. E com um índice de felicidade e de não sofrimento que é intangível. Você viu esta paciente. Sim. Isto é a regra, não é a exceção. É possível, dentro dessa realidade, até questionar isso para o deputado Rodrigo Moraes, criar um projeto colocando exatamente isso, a implantação de unidades multidisciplinares de atendimento a idosos em hospitais que já existem. Eu não sei quantos hospitais públicos a gente tem no estado de São Paulo, mas dentro de uma realidade, ó, cidades com mais de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, até para iniciar esse processo, dá para mudar? Né? Mas a nossa proposta efetivamente é essa. Por quê? A gente não pode hoje, no Brasil que nós vivemos, e com a infelicidade de todos os locais que a gente praticamente tem visitado, porque nós temos direito aqui a fazer as emendas parlamentares, né? E a gente tem ajudado muitos hospitais, às vezes um com 100 mil, outro com 200 mil, e que o diretor chega para a gente e fala: deputado, muito obrigado, porque
nós estamos aqui enfrentando uma demanda e uma luta muito grande, né? Então a gente não poderia sonhar que nós teríamos a construção de um hospital e tudo mais devido às dificuldades que hoje existem para a gente poder manter o sistema que já está, né? Então a proposta nossa é exatamente essa que nós vimos através das imagens. Já tem um modelo. O doutor Davi já tem gerenciado, que é a gente adaptar algumas alas dos hospitais que nós já temos, mas para que possamos nessas alas cuidar especificamente dos idosos. A gente não tem a política da prevenção, né, doutor Feliciano? A gente pensa muito no depois. O custo do tratamento é mais alto. A gente faz a contenção do problema e não a prevenção do problema. Surge o problema, a gente trata, a gente não faz a contenção. Aí eu até poderia citar, lá na minha cidade, em Budas Artes, o meu sogro, que é cearense, eventualmente vem passar alguns meses em casa, e lá você tem no estádio um centro de referência do idoso, onde eles praticam esportes, participam de campeonatos de vôlei, basquete, e fazem várias coisas, atividades juntos, passam um dia juntos lá, e isso é extremamente benéfico para o idoso. Ele volta de lá rejuvenescido, pratica exercício físico, ou seja, evita doenças, né? Então é um trabalho de prevenção, que não é feito em hospital, né? É feito pela prefeitura municipal. Mas que pode ser feito em hospital também, não é, doutor Davi? Ou seja, preparar esse idoso para uma qualidade de vida. A gente estava comentando, eu fiz algumas matérias sobre essa quarta idade, pessoas com mais de 80 anos que dançavam, que dançam, na verdade, que fazem exercícios, que em algum momento podem ficar doentes. Só que elas são modelo para muitas pessoas com a mesma faixa etária. E isso pode ser tratado também dentro do hospital, por que não? Olha, posso comentar isso? Claro. É mais fácil pensar com estrutura física. Portanto, se você vai na codificação, na regulamentação, na regulação da ANS, o que ela exige, por exemplo, de um plano de saúde? Rede de serviço. Você vai no Sistema Único de Saúde, que é o SUS, a maior rede de saúde do mundo, é universal, ocupa todos os lugares do Brasil. Ela tem a rede de serviço, mas ela está desenvolvendo o SUS, né, por força da necessidade. Em 3.500 municípios do Brasil não tem ninguém com nível universitário morando lá, não tem médico. Está aí o resultado, teve que buscar médico fora, porque os daqui não quiseram. Bem verdade isso. Pois pode reclamar do que quiser, mas não foram chamados, não vão. Então, dentro de uma concepção de rede, você tem que desenvolver um outro conceito, que é a linha de cuidado. A linha de cuidado, na questão do idoso, está muito mais voltado para a atenção do que para a medicalização. Com certeza. O cara vai passar 30 anos sendo velho e vai passar 10 dias antes de morrer dentro do hospital. A desproporção do número de dias e do custo é brutal, porque o que ele não gastou nos 30, ele gasta nos 10. Então, a linha de cuidados feita dentro da comunidade, criando uma comunidade solidária, ofertando atendimento no domicílio, disponibilizando materiais, medicamentos, aproveitando o que a sociedade tem por organização espontânea, as entidades religiosas, as entidades filantrópicas, o que está lá, os clubes de serviço, tudo isso está lá dentro da comunidade. Se eu organizo isso por um pensamento de linha de cuidado, eu consigo alocar recursos pequenininhos, mas altamente impactantes. Eu fui secretário de saúde em Indaiatuba. Em alguns lugares, sabe quem era a pessoa encaminhada para resolver o problema do idoso? O pedreiro da prefeitura, que ele ia lá e abria a porta do banheiro para poder pôr a cadeira. Que estava obrigando esse coitado a ficar. E era a necessidade dele. E era a necessidade dele, não era o antibiótico da 10ª geração, o remédio para câncer, a prótese no joelho. Não, a prótese do joelho não ia fazer ele entrar no banheiro de novo. Você entendeu? Então, e dentro de prefeituras do Estado de São Paulo, porque o Brasil é muito mais complicado do que o Estado de São Paulo. Sim. É rara a prefeitura que não consiga agregar valores para levar uma enfermeira, para levar um auxiliar de enfermagem dentro da casa dos doentes. Nos municípios do Estado de São Paulo, mais da metade deles tem 10, 15 mil habitantes. Você conhece, sim, como deputado, você conhece. Eu fui do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. Eu conheço todas. O que aconteceu com o programa de saúde da família que fazia esse trabalho? Ela faz esse trabalho e é um trabalho silencioso.
Eu poderia passar horas contando para vocês aqui o que acontece quando uma família... A gente diz que para a terceira idade, a quarta idade, para o velho, a solidão mata mais que a infecção. Então, se não tem alguém, um agente público, que vai lá, imbuído de técnica e ética, para lidar com esse sujeito, a desarrumação dentro dessas estruturas familiares causa muito sofrimento. Se você atenuar esse sofrimento, você já beneficiou em muito. E é um custo pequenininho. Muitas vezes esse idoso está sendo explorado por um neto, por um parente, porque tem dinheiro. Ele muitas vezes é o rima de família e vive com a aposentadoria. Vocês viram o resultado da eleição? Onde que esse governo ganhou a eleição? Ganhou nos 3.500 municípios mais pobres, mais pequenininhos do Brasil. As pessoas daqui de São Paulo não conseguem ver isso. Né? Eu vi uma senhora de Borá no painel da Folha de São Paulo, de Borá, é a menor cidade de São Paulo. Tem 800 e poucos habitantes. E ela estava explicando por que era importante esses programas sociais que estão sendo levados adiante dentro do município dela. Um impacto importante. Ali dentro, a diferença não tinha e agora tem. Não tinha dinheiro na feira do interior do Norte e Nordeste. Trocava galinha por milho. Tá certo? Trocava cabrito por outra coisa. Com esse miserável dinheirinho, com a aposentadoria dos idosos, o dinheiro chegou lá, ou seja, o item número 2 de algo que pode se chamar de país é ter dinheiro, moeda corrente. Não, e que os idosos que ganham uma aposentadoria que a gente sabe, né? Irrisório. Que até para revisão é complicado. Mas a gente vai para um intervalo rapidinho e daqui a pouco voltamos falando mais sobre o Hospital Amigo do Idoso. Não saia daí. Sucesso. Voltamos com a discussão, hoje falando sobre o projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Moraes, do PSC, que cria o Hospital Amigo do Idoso. Eu sempre digo que a gente faz um outro programa, né, durante o intervalo, e a gente falava sobre a questão das doenças, mas a gente tem que refletir também sobre a realidade de muitos idosos, que são vítimas de violência, que são arrimo de família e acabam tendo que sustentar uma família. Doutora Alcione, a questão dos maus tratos. A gente pode esperar também, dentro desse atendimento de referência, um local dirigido para isso. Para pessoas que não são doentes, mas que acabam sendo machucadas, vamos dizer assim. É um centro de referência, de cuidado. O grande problema é que muitos idosos, eles chegam numa fase da vida onde eles acabam se tornando o arrimo financeiro da família. E aí, só que ele acaba aceitando aquela situação por conta da solidão, que mata mais do que a infecção, conforme o doutor Davi colocou. Então ele acaba se sujeitando àquilo porque pelo menos ele se sente útil. O grande problema é quando isso passa para a fase da agressão. Seja a agressão física ou agressão verbal, moral, o assédio, né, o assédio moral. E aí é um grande problema. Muitos idosos sofrem com isso e sofrem de forma calada. Não é demais nós vermos aí, por vezes, na televisão, câmeras que flagram idosos sendo espancados. A semana passada, uma idosa sendo lavada, literalmente, como um animal na varanda de casa com uma mangueira. E a pessoa que a lavava ainda batia nela com um cabo de vassoura, quer dizer, situações degradantes, e uma pessoa filmou, flagrou. Isso é criminoso, isso é um absurdo. Tanto que dentro da equipe multidisciplinar, muita gente deve ter prestado atenção, tem uma assistente social. Sim. E eu acho que ela é capaz de, muitas vezes, tirar esse problema, não é, doutor Davi? Claro, por isso que a equipe é multiprofissional. Não dá, o sujeito idoso, ele continua sendo um sujeito dentro da sociedade e ele é tão exposto quanto um recém-nascido. Você não cuida dele sozinho, ninguém cuida dele sozinho, a família envelheceu junto. E quando tem doença tipo demencial associada, a família enlouquece junto com o doente. Então, se você tiver uma estrutura onde você pode, aí não por internação exatamente hospitalar, mas se você puder dar uma férias de 15 dias por ano para a família, por conta do recurso público, e tem que ter, está dentro da linha dos cuidados. A mediação dos conflitos, afastando aquele polo
Você já pensou que alguém gritando o dia inteiro dentro de uma casa, com uma adolescente que não tolera o grito do avô? Isso é infernal. Então não precisa ir buscar na alta tecnologia científica. Está na sociologia, está no comportamento, está na convivência. E muitas vezes na própria religiosidade. As pessoas buscam hoje nas igrejas um pouco de tranquilidade por causa exatamente desses problemas diários, né, deputado Rodrigo? Porque a igreja tem um papel fundamental nessas questões também. Que sempre atinge em todas as idades, né? A gente vê isso diariamente aí nas igrejas, na sociedade, é os filhos que, né, acabam se envolvendo aí com as drogas, né, na criminalidade, a questão que o senhor colocou muito clara, que para quem tem dificuldades financeiras e ter ali, às vezes, que tem aqueles idosos que são birrentos, né? Que já vem já de um período histórico, era aquele que comandava, né, a família. Então ele não aceita ser comandado, ser dirigido, né? Então ele chega em casa, vê lá o neto, ou a neta, filho, a filha, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E muitas das vezes, devido à idade, ele não entende, você tem que compreender ele. Mas imagine você ter que conviver 2, 3, 10, 15 anos. E isso que o senhor colocou é importante, porque... mas é bom a sociedade pensar que nós vamos envelhecer também, viu? E que tem que ter paciência com a gente também, né? Nós estamos envelhecendo, na verdade. Por isso que eu estou treinando um monte de gente. Mas eu acho fundamental o papel do assistente social. Quando eu conversei com ela, disse que é muito comum o idoso que é internado, mesmo dentro desses programas multidisciplinares, eles trazerem problemas de casa. Tanto na questão da solidão, muitas vezes resgatam a família dentro desse projeto, o senhor sabe, que muitas vezes a família é trazida dentro dessa realidade, até pessoas que estavam afastadas da realidade desse idoso são trazidas. Há não somente um resgate da saúde, da qualidade de vida, mas um resgate de convivência também, doutor Davi, que, de certa forma, atinge diretamente a qualidade de vida dele e a saúde dele. Então, a presença do familiar é obrigatória na visita médica. A visita é multiprofissional e o familiar assiste junto o esforço da equipe e o plano de recuperação do idoso que está lá, e ele participa. A gente viu a netinha, né, com a dona Maria. Tinha uma menininha ali, a neta dela que estava acompanhando. É o responsável legal, não é para desfazer o vínculo e não é para crucificar a família. Porque você tem que entender também o que é que está acontecendo do outro lado. Esse elo de ligação é importante, a família sempre está junto, até porque o idoso tem essa... Se não abandona. Existem dois tipos polos de familiares de doentes muito idosos e com doenças arrastadas. Tem aqueles que querem o hospital para se livrar do doente e abandonar ele lá, e aí vai buscar o juiz, o promotor, aonde for, para inventar em conluio com interesses hospitalares escusos para manter o doente internado. A gente tem isso eternamente. É interdição, né, doutor? Não, a interdição seria que o juiz declarar que a pessoa não tem capacidade de praticar Não, mas não é isso, civil, não. Né? É deixar o doente abandonado lá e ir para os Estados Unidos. Eu já tive que chamar o cara nos Estados Unidos. Não vem ver o pai. E fica por nossa conta abandonado. E tem o outro polo, onde o idoso é portador da única pensão ou vencimento que tem para dentro da família. Então aí querem de tudo o máximo para esticar a sobrevivência maldosa desse cidadão, destruindo dele o direito da terminalidade, que é um direito também agora prescrito em lei. Você pode fazer um testamento vital dizendo: eu não quero que me ponham isso ou aquilo, eu não quero tomar tal remédio, eu não quero tal atitude. Agora, se a família tem um interesse não declarado de viver da pensão dele enquanto ele está vivo, que se extingue no momento da morte dele, vão ficar fazendo parcerias escusas para manter a vida esticada a qualquer preço, abusando de coisas. As pessoas têm usado essa questão do testamento vital hoje, doutor? No Brasil isso é novo, tá? Sim. Eu já fui consultado sobre este assunto. O que é um testamento vital? É a manifestação de última vontade do idoso do que ele quer, do que ele aceita como tratamento.
o que ele aceita e o que ele não aceita como tratamento em caso ele perca a sua consciência, caso ele perca a sua capacidade de decidir. Que é a concepção até de cuidados paliativos, que também é uma novidade. Sim, visando evitar exatamente isso que o Dr. Davi colocou, de que os familiares buscam então uma interdição, né? Em havendo um problema que impossibilite a manifestação de vontade do idoso, busca-se a interdição, e com a interdição, quem decide sobre o idoso não é mais o idoso, são os familiares, o Tem curador. uma idade máxima para esse testamento vital ou não? Não. Testamento vital a pessoa pode fazer a qualquer momento. Você pode fazer agora se você quiser. Pode qualquer fazer idade? Qualquer agora. Uma declaração para o instrumento público. Quer dizer, eu estou saudável hoje, mas posso dizer o seguinte, se eu ficar doente, eu me recuso a fazer determinado tipo de tratamento, Exatamente. Não quero prolongar a vida de forma artificial. Exatamente, é isso. E tem o poder de um testamento. Claro, Ninguém pode tirar isso, a não ser por omissão. Quem tinha a responsabilidade de guardar, joga fora. Tá certo? Porque você tem que deixar isso com alguém. Tem que deixar com alguém. Exatamente. Aí, normalmente, os advogados também são as pessoas que são consultadas, né? Às vezes são incumbidas dessa responsabilidade. Então, o testamento vital é algo novo no Brasil. Já existem sites que instruem como fazer, mas é um documento simples que é feito, uma declaração pública de vontade, feito em cartório. Dentro dessa equipe multidisciplinar, doutor Davi, existe essa equipe de cuidados paliativos? Para que as pessoas entendam melhor, é exatamente isso. É a pessoa chegar no final da vida e morrer com dignidade. Mas não quer dizer que os cuidados paliativos são o fim da vida. Eu tive a oportunidade de fazer uma matéria, cheguei no hospital e a enfermeira me disse o seguinte, você está vendo aquele velhinho ali com 95 anos? Ele chegou com sonda, respirando por aparelhos, sem andar, sem se comunicar. Eu perguntei, há quanto tempo ele está aqui? Há 5 meses. A família achou que ele viesse a falecer em 1 semana pelo estado que ele chegou no hospital. O que aconteceu? Suspendeu-se, mas deram um atendimento humanizado a ele. Ele tirou a sonda, ele está comendo naturalmente, está começando a andar e consegue se comunicar por um método criado por uma fonoaudióloga que faz parte dessa equipe. Ou seja, cuidados paliativos não são necessariamente os cuidados para morrer. Muito pelo contrário. São os cuidados para que você tenha a morte, vamos dizer assim, no seu tempo certo. E no seu tempo certo, sem forçar nada. Não é isso, doutor Davi? Tem tido resultados extremamente milagrosos. Eu considero esse resultado do seu Pedro um milagre. Então, dentro desse novo aqui para nós, né? Desta nova forma de dar atenção, você tem alguns verbos que regem esse processo de trabalho. Na maior parte das vezes a equipe de saúde faz mediação. Raramente ele consegue ter medicação adequada para as situações. Então ele remedia a situação. Tudo isto colocado, pode chegar um momento onde o que existe, o que puder ser feito é não agravar. Primo non nocere, já dizia o Hipócrates, não cause o mal primeiro. Primeiro não causar o mal. Então é muito comum neste hospital de cuidados paliativos que você fez a reportagem, que está na nossa rede, é o 5º hospital dessa rede, o doente chega lá e melhora quando eu tiro todos os remédios. É verdade. E começa a dar banho, cuidar da ferida. Eu sempre falo o seguinte, quem tem o direito de dar a vida e tirar a vida é só Deus, não são os médicos, né? Tira o remédio. Então, paliar, que é um termo novíssimo entre nós aqui, tem pouco tempo, se deu problema no Congresso Nacional, o Ministério Público entrou com medida, porque não é eutanásia. Sim, não é totalmente diferente. Eutanásia é crime, como o aborto. Então é outra coisa. Paliar quer dizer manto, cobrir, acolher, que é o que fazem as religiões eternamente. Viu, doutor Davi? E aí é um termo que eu me lembro agora, eu participei de um debate sobre a ortotanásia. Isso mesmo. Que vem exatamente, é permitir que a pessoa morra. Sim. Eu não estou induzindo ela à morte, mas estou permitindo que ela morra. Exatamente. E muitas não morrem, que é isso que o doutor, quando você acolhe, ela vive mais hoje e morre no tempo tem certo. O ato mais perverso que tem é você colocar um doente que não tem nenhuma chance numa unidade de terapia intensiva. Claro. Que é o lugar onde mais produz rendimento para o hospital. Então essa atitude perversa,
pode fazer com que seja instalada substâncias químicas que, infiltradas na veia desse doente, mantém ele vivo, fervendo, sendo cozido em adrenalina por meses. Em antibiótico e adrenalina e uma sonda para jogar uma dieta lá dentro da barriga dele, que só vai alimentar sofrimento e que custa mais caro do que jantar no restaurante mais chique daqui de São Paulo por dia. Eu quero dizer que o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, mas eu vou dar 30 segundinhos para cada um dos meus convidados para as considerações finais e dizendo que o projeto de lei do deputado Rodrigo Moraes está disponível aí no site da Assembleia, no www.al.sp.gov.br, para que você conheça o objetivo da proposta e possa até mandar algumas sugestões ao deputado. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer o doutor Alcionei. Muito obrigada, o seu recado final. Chamei de Alcionei, Feliciano, mas... Miranda. Miranda. Muito bem, Ana. Muito obrigado pelo convite. Parabéns ao doutor Rodrigo pela iniciativa. Prazer conhecer também o doutor Davi. Eu acho que esse projeto de lei ele é importante porque ele dá um pontapé no sentido de, olha, nós precisamos ter um tratamento mais humanizado e voltado especialmente para o idoso. Acredito que ele deve evoluir muito ainda, esse debate eu acho que tenha sido também importante, mas ele deve avançar porque o idoso, todos nós temos que ter a consciência, amanhã seremos nós. Então é preciso cuidar dos idosos do nosso país. E Obrigado. É importante mostrar para o governador que não é um projeto difícil de ser implantado, né, doutor Davi? Suas considerações finais. Eu acho que é uma excelente oportunidade, estamos no fim de um mandato e em breve o início de outro. Só que o envelhecimento populacional já vem de 10 a 15 anos e ninguém estava prestando atenção nisso. Então, esse programa e a sua iniciativa eu acho que é importantíssimo para a gente poder abrir esse debate, construir uma pauta, construir uma agenda política, econômica e técnica para abordar essa questão. E isso tem que ser feito dentro da sociedade. Ninguém vai se livrar de um velho e ninguém vai deixar de ser velho. Ele vai ser velho, se não morrer antes. Que é bem pior, tá certo? Então diz que a velhice só não é tão péssima porque a única alternativa que existe é a pior ainda, que é morrer, tá certo? Então nós estamos diante desse dilema. Como fazer isso numa cidade desse tamanho, onde a gente quase não tem mais amigo? Como é que fica velho? Ficar velho lá na minha Taquaritinga é bem diferente de ficar velho aqui na cidade de São Paulo. Eu quero principalmente agradecer ao deputado Rodrigo Moraes, que nos deu a oportunidade de debater esse tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão interessante. Deputado, seu recado final. Obrigado, Ana. Queria agradecer também ao doutor Davi, doutor Alcione, e agradecer a você que está aí do outro lado participando, porque é importante esse debate que foi, essa discussão nossa, que essa conversa que tivemos hoje. Aqui na Assembleia Legislativa nós vamos nos empenhar, vamos trabalhar muito para que possamos levar esse tema até o nosso governador, mostrar a importância, né? Quem sabe tenha mais sensibilidade. Ele sabe, né, até por ser médico, da importância que tem. Então eu tenho a certeza que a gente debatendo aqui com os outros colegas, com os demais deputados, nós temos aqui exemplo do doutor Davi, que nós pudemos ver hoje as imagens que nos foram mostradas. Então nós vamos buscar o encaminhamento correto para que possamos realmente colocar esse projeto em prática e cuidar realmente dos nossos idosos, porque eles que fizeram e plantaram muito para que o Brasil esteja hoje crescendo e tenho certeza que vai crescer muito mais. E aquela coisa, nós vamos envelhecer, né? Eu quero agradecer, deputado Rodrigo Moraes, quero agradecer, doutor Alcionei, doutor Davi, quero agradecer a você, disponibilizando aí nosso endereço eletrônico, tvassembleia@l.sp.gov.br, e lembrando que a gente tem um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.